Naruto tinha uma das piores habilidades avaliada pelos aventureiros e por isso foi intimidado. Neste mundo você era respeitado de acordo com seu nível, mas a habilidade de Naruto fazia com que seu nível ficasse estagnado. A guilda dos caçadores começou a vê-lo como fardo e logo nosso garoto se viu desempregado. O que Naruto não sabia era que sua habilidade na verdade era uma das melhores. A história começa numa masmorra de baixo nível e com um monstro de pedra atacando alguns homens. O monstro de pedra atingiu o homem com um escudo. O cara de armadura gritou para o resto de seu povo não receber o ataque de frente. Era necessário desviar e contra-atacar. Um deles lutou para conter o ataque do monstro e o cara com a lâmina gritou para o restante atacar agora. Mas de repente os olhos do monstro brilharam em vermelho e logo em seguida ele começou a brilhar completamente em vermelho. O cara com o escudo percebeu que as coisas estavam piorando e pediu para os magos acabarem com isso logo. Um cara levanta um cajado coberto por energia amarela e virou em direção a Naruto. Ele imediatamente perguntou se o cara estava dormindo. Naruto é nosso protagonista e seu nível atualmente é 29. Ele imediatamente se prepara e a magia aparece em sua mão. Naruto logo dirigiu a magia para as costas do cara de boné, que sorriu e disse alegremente que isso deveria ser suficiente para derrotar o grande golem. Enquanto isso o monstro de pedra continuou a gritar e uma luz vermelha emanou de seus olhos. O cara de boné apontou seu cajado com uma pedra amarela para o monstro e disse para ele se ferrai. Depois de um tempo Naruto sentou no chão. O homem de armadura se aproximou dele e disse que como sempre o protagonista concedeu zero ajuda, então pediu que ele fosse ajudar a recolher o saque. Naruto olhou para o homem surpreso e concordou. Dois colegas conversam ali perto e o primeiro pergunta por que Naruto foi colocado na retaguarda. O segundo respondeu que suas habilidades são inúteis. Ele só pode gerar mana infinitamente. Naruto ouviu a conversa dos caras em silêncio. O cara de verde ficou surpreso com a possibilidade de gerar mana infinitamente e perguntou se isso não é a habilidade mais poderosa. O cara de traje amarelo responde que não há nada de especial. Até porque a única vez que você precisa de tanta mana é para derrotar um chefe poderoso como o de hoje. O cara de boné se juntou e disse que era por esse motivo que mesmo depois de 5 Naruto ainda não conseguia atingir o nível 30. O protagonista ouviu esses comentários e pensou que esses caras estavam falando alto de propósito para que ele pudesse ouvir, mas nosso garoto prometeu que não ia desistir mesmo que não acreditassem nele. Algum tempo depois na Guilda dos Titãs, Naruto bateu a mão na mesa surpreso e perguntou o que isso significa. Ele é um caçador e não entende por que foi transferido para a produção. O homem de terno disse que o fato é que ninguém mais quer levá-lo para a masmorra. Além disso ele estava no nível 29, o que significava que ninguém o deixaria entrar na masmorra sozinho, e sua única habilidade é poder usar mana infinita. Nosso garoto apontou para si mesmo e disse descontente que sua habilidade tinha sido útil para muitos. Além disso faltava poucos para alcançar o nível 30, então pediu ao chefe que lhe desse uma chance. O homem diz que curandeiros e magos geralmente tinham absorção de mana na maioria dos ataques, então eles não precisam de alguém como Naruto. O homem ainda perguntou se ele achava que o nível 30 mudaria alguma coisa. Naruto estava prestes a dizer algo quando foi interrompido. O homem avisa que a guilda decidiu desenvolver seus pontos fortes e ele acha que Naruto se encaixaria perfeitamente no departamento de produção de poções de mana. O protagonista questiona se eles vão expulsá-lo caso ele recuse essa proposta. O homem de terno pediu desculpas e disse que acredita que ele não vai desenvolver, então não podia mantê-lo na guilda por mais tempo. Depois de algum tempo vemos Naruto sentado em um banco e com um pouco de comida por perto. Ele agarrou sua garganta e lamentou perder o emprego tão de repente. Todo mundo pensa que sua habilidade é gerar mana e transferir para os aliados. Mas na verdade é uma habilidade mais especial e ele nunca contou a ninguém. Nesse momento Naruto pega sua comida e diz que sua verdadeira habilidade ele recebeu antes de se tornar um caçador. Nosso garoto estende a mão e uma notificação azul aparece na frente dele. Ele aperta copia e cola. De repente um brilho azul aparece em sua mão e logo em seguida uma cópia da comida aparece. O protagonista explica que essa habilidade permite que ele copie qualquer objeto. Era uma habilidade que Naruto nunca tinha visto ou ouvido falar antes. Então ele teve grandes esperanças quando despertou como caçador, mas depois descobriu que só estava disponível para ele. Nesse momento Naruto colocou a cópia da comida no banco e ela desapareceu. Ele conta que o objeto desaparece como uma miragem quando sai de suas mãos. É por isso que ele não pode copiar dinheiro ou revender equipamentos copiados. Naruto deu uma mordida na comida e pensou que o que é mais irritante é que há um limite de nível para copiar equipamentos.
Logo uma adaga apareceu na frente dele. É uma adaga da lealdade que só pode ser usada no nível 90 e acima, mas é impossível copiar esse objeto devido à incompatibilidade de nível do usuário. Naruto conta que sua habilidade de mana infinita na verdade não existe. Acontece que ele simplesmente copia e cola uma pequena quantidade de mana absorvida. A mana copiada não desaparece e pode ser dada a outros caçadores. Ele tentou copiar habilidades da mesma maneira, mas para fazer isso ele teve que eliminar monstros de alto nível. O protagonista apertou a bebida com raiva e disse que se pudesse subir de nível e copiar um bom equipamento todos viriam do que ele é capaz. Nosso garoto gostaria pelo menos de atingir o nível 30. Nesse momento ele pegou o telefone e viu uma notícia sobre a espada longa do dragão de colisão que está chegando ao Japão. Naruto diz que esta espada tem 2 slots de habilidade especial e aumenta muito a defesa. Além disso, esta espada é única porque tem seu próprio nível. Assim que a espada é pega, o nível de uso aumenta em 200. Mas o que é legal sobre esta lâmina é que ela pode ser usada por qualquer um a partir do nível 30. O protagonista pensou que esta é uma grande espada lendária para um caçador como ele. Ele pensou que se copiasse esta espada se tornaria um caçador de nível 230. Este é seu objetivo para uma vida feliz. Naruto percebe que a espada está programada para ser exibida no Japão em uma semana e só tem 10% de durabilidade restante. Então, como não pode mais ser usado como arma, a ideia dos proprietários era ganhar dinheiro exibindo. Naruto sorriu loucamente e começou a pressionar algo em seu telefone. Ele pensou que esta era uma grande chance, se ele pudesse tocá-la pelo menos uma vez, não importa quanta durabilidade tivesse, ele seria capaz de recriar essa lâmina para sempre. Alguns dias depois, a cena muda para uma masmorra com alguns monstros-aranha. Os caras estavam lidando com os monstros. O covil da Grande Aranha é uma masmorra não registrada na Associação de Caçadores. O cara com os cabelos amarelos se virou e pediu mana. Naruto colocou as mãos na frente dele e enviou mana para o cara. O fogo apareceu em seu cajado e começou a se espalhar na masmorra. Ele começou a rir loucamente e gritou para que todos queimassem. Naruto cobriu o rosto com a mão e pensou no quanto ele odiava magos de fogo em uma sala fechada. Depois de um tempo, uma placa azul apareceu na frente do protagonista. De repente, um cara se aproximou dele por trás e perguntou com satisfação se ele está verificando o status novamente. O cara disse que nada vai mudar, não importa o quanto ele olhasse. O protagonista olhou para trás com medo e disse que só queria se preparar antes da batalha contra o chefe. Mas o homem fala que Naruto é como um espectador e até questionou se eles deveriam cobrar uma taxa nesse caso. O protagonista perguntou em desagrado que tipo de taxa. Esse cara é Ikenaga. Ele disse ao protagonista para pagar uma bebida quando terminarem aqui. Naruto sabia que esse cara só se juntou a esta masmorra não registrada claramente para ganhar algum dinheiro. Mas nosso garoto pensa que graças a Ikenaga ele pode acompanhar caçadores de alto escalão. De repente a voz de alguém gritou para eles terminarem e seguirem em frente, pois a arena do chefe estava muito próxima. Ele pediu que se apressassem. Depois de um tempo, uma voz desconhecida disse para parar, pois esta era a garra de uma grande aranha. Em uma coluna de pedra estava um monstro. Alex é o chefe da masmorra e seu nível é 80. Naruto pensou com medo que seus joelhos estavam dobrando só de olhar para tudo. Ikenaga virou para Naruto e disse que ninguém o enviaria para a batalha. Então ele não tinha nada a temer. Eliminar uma grande aranha é fácil e você precisa ter cuidado. O principal é evitar a teia. Se você for pego, não sairá. Também precisa ter cuidado com os ovos dela. Se quebrá-los, a grande aranha ficará furiosa. O cara de cabelo amarelo perguntou descontente por que ele está perdendo tempo contando algo para um espectador. De repente ele chutou uma pedra que voou direto para a teia. Todos os caras olharam para cima e de repente viram um monstro furioso na frente deles. O homem que segurava o escudo na mão gritou que por causa daquele mago estúpido, a aranha gigante foi acordada. De repente a pata do monstro bateu no escudo do homem. O homem com o curativo na cabeça se virou e avisou que eles precisam ter cuidado com a teia e os ovos. Os caras obedeceram e começaram a atacar o monstro. Naruto olhou por trás de uma coluna de pedra e observou alegremente tudo o que estava acontecendo. Ele pensou que se tivesse sorte ele subiria para o nível 35. De repente o cara com o pano na cabeça virou para os outros e gritou que ela ia soltar teia. Todos precisavam se esconder atrás das colunas. O cara com um suéter amarelo e laranja ergueu seu cajado e perguntou contente por que correr. Ele pediu a todos que recuassem e disse que queimaria o monstro junto com a teia. De repente o monstro começou a soltar uma teia criando um escudo. O cara perguntou surpreso se ela refletiu sua bola de fogo.
Ele diz que ela o deixou com raiva e agora ele vai mostrar seu verdadeiro poder. Naruto gritou que não deveria porque isso só pioraria as coisas. Logo bolas de fogo foram formadas acima do cara e ele riu loucamente, gritando chuva de meteoros. O cara com o pano na cabeça gritou que ele era estúpido e ia acabar acertando o ovo. O cara com o cajado ficou chocado ao ouvir isso e disse com medo que é tarde demais. De repente os ovos começaram a quebrar. O líder ordenou que todos corressem porque ela ia enlouquecer, e Kenaga gritou para Naruto subir rapidamente nas colunas. Nesse momento o monstro enlouqueceu e atirou teias em todas as direções. O protagonista ficou em estado de estupor e observou o monstro. De repente uma teia voou em seu rosto. Parte da teia libertou o cara de amarelo e ele perguntou como sua bola de fogo não funcionou. O monstro se aproximou dele e o cara gritou de medo para que não se aproximasse. De repente o monstro balançou a pata e pressionou o cara de camisa laranja. O protagonista ainda estava acorrentado ao chão pela teia e assistiu a cena horrorizado. De repente o monstro começou a se aproximar de Naruto. Ele pensou que esta era uma masmorra comum de baixo nível e ele só precisava de um maldito nível, mas agora parecia que nem ia conseguir sair vivo. De repente o monstro mergulhou a pata do protagonista e líquido vermelho voou por todo o chão. Na verdade sua habilidade não é tão inútil. Naruto estava parado em um círculo de magia azul. Ele disse que os objetos desaparecem depois de serem copiados, mas esta regra não funciona para o seu corpo. Então pouco antes de entrar na masmorra o protagonista fez uma cópia dele mesmo e agora está ileso. Logo o cadáver de Naruto começou a desaparecer e sua consciência se move para a cópia. O protagonista cerrou os dentes e pensou que nunca se acostumaria com essa visão, mas não havia outra maneira. De repente a pata do monstro cravou em Naruto novamente. Depois de alguns segundos nosso garoto apareceu escondido atrás de um pilar e pensou que o monstro não ia deixá-lo ir, mesmo que ele se copiasse infinitamente. De repente nosso garoto olhou para o lado e ficou surpreso ao ver Ikenaga amarrado na teia e pedindo ajuda. O protagonista se perguntou se o colega está vivo e virou a cabeça pedindo desculpa porque não sabe como ajudar. De repente o monstro se dirigiu a eles. Naruto pegou sua lâmina e correu em direção à aranha. Ele pensou em como Ikenaga o ajudou quando todos os outros o abandonaram. Então ele não poderia ficar sem fazer nada por um amigo. Naruto balançou sua espada e cortou a pata do monstro. Ele olhou para si e pensou que era ótimo porque não estava ferido. De repente uma notificação azul apareceu na frente dele dizendo que seu nível subiu. O protagonista olhou surpreso e perguntou se aumentou de nível e se seu ataque realmente funcionou. De repente o monstro atacou Naruto novamente. Nosso garoto pensou que agora que o nível havia aumentado tudo o que restava era copiar a longa espada do dragão. Nesse momento o protagonista assumiu uma postura de luta e disse que destruiria essa aranha já que não seria capaz de escapar. O principal é infligir pelo menos algum dano. Naruto foi direto para o monstro e disse que com sua habilidade ele não tem chance, mas seu fim é só uma questão de tempo. Desde então o protagonista lutou dia e noite durante 3 dias. Ele fez mais de 50 cópias de si mesmo e quebrou quase todas as armas que seu grupo trouxe com eles, mas durante esse tempo suas habilidades melhoraram significativamente. Nesse momento Naruto cortou o monstro ao meio com sua espada. A grande aranha estava ficando mais fraca a cada minuto que passava e não tinha regeneração. De repente o monstro-aranha se virou e começou a atacá-lo com teia, mas ele habilmente se esquivou de seus projéteis. De repente a pata do monstro apareceu na frente dele. Naruto escalou e subiu direto. Ele balançou sua espada e gritou para que ela se ferrasse. O ataque aconteceu e a espada se dividiu em 2 partes. O protagonista voou para baixo e disse que esqueceu de copiar e colar. Ele caiu no chão e de repente um monstro-aranha apareceu na frente dele. O protagonista olhou para o monstro com medo e logo viu o monstro do bicho se desfazer. Ele deitou no chão e disse alegremente que isso era ótimo. Naruto finalmente o derrotou. Logo inúmeras notificações aparecem na frente dele indicando o aumento de nível. Depois de um tempo o protagonista carregou seu parceiro nas costas, e Ikenaga ainda estava inconsciente. Naruto perguntou se ele se lembrava da promessa de pagar a bebida. Ele promete que comprará o melhor uísque. De repente algo o atingiu e Naruto caiu no chão. Ele olhou para cima e viu os filhos recém-nascidos da grande aranha na frente dele. Todos eram nível 30. Naruto exclamou que a vida só podia estar brincando comigo. Ele não tem mais uma arma e pensou que seria difícil lutar enquanto protegia Ikenaga ao mesmo tempo. Nesse momento Naruto cobriu o amigo e estava pronto para o ataque dos monstros, mas de repente uma onda azul cortou o monstro ao meio.
Na frente deles estava uma garota e ela liberou magia azul de seu cajado gritando a palavra Eufire. Assim atacou todos os monstros num instante. Eufire significa fogo do inferno. É uma habilidade de atributo de fogo e está no mais alto nível de magia de fogo. Existem apenas alguns magos em todo o mundo que podem controlar livremente. Nesse momento o protagonista olhou para a garota surpreso e pensou que se sua memória estivesse certa havia apenas um mago no Japão que usava espada de lança, e essa está em quinto lugar no ranking de caçadores do Japão. Nesse momento garota de manto olhou para Naruto e perguntou se eles são os únicos sobreviventes. Ele concordou imediatamente. A garota olhou para o campo de batalha e pensou nos filhos da grande aranha. Ela presumiu que os ovos quebraram e o monstro enlouqueceu. Parecia que a guilda de alto nível estava completamente exterminada. De repente ela logo percebeu que Naruto tinha conseguido derrotar o chefe da masmorra e até salvou seu camarada. A garota inicialmente pensou que ele era um caçador de baixo nível. Então se perguntou como ele fez isso. Algum tempo depois, na sala de interrogação da Associação de Caçadores do Japão, o protagonista disse desajeitadamente que não teria sobrevivido se não fosse a caçadora Nanase. A garota responde que estava apenas fazendo o trabalho dela. Em seguida ela colocou um rolo de teia de aranha na mesa e disse que todos os itens e relatórios sobre a grande aranha haviam sido entregues. Depois disso Nanase disse que ele poderia ir. Naruto olhou para ela interrogativamente e disse que um grupo de aventureiros de alto nível comprou um passe para entrar em uma masmorra não registrada. Quase todos eles foram destruídos lá e ela estava apenas os deixando ir. Nanase perguntou se ele queria contar mais alguma coisa. A garota ainda explica que dezenas de acidentes acontecem na masmorra todos os dias e ele deveria saber disso quando assinou o acordo para assumir o risco no seu formulário de acesso. Sobre os caçadores de baixo nível que pagam subornos para participar legalmente de masmorras. Fim de aumentar seu nível. A associação simplesmente fecha os olhos. Nanase entende que o desejo de qualquer caçador é se tornar mais forte, mesmo que seja ilegal. Então ela olha para Naruto e pergunta se há mais perguntas. Naruto disse sem jeito que ela explicou claramente e agradeceu. Nanase ergue um pergaminho de teia e fala que os pagamentos pelos grandes itens de aranha que forneciam deveriam ser feitos em poucos dias. O protagonista recusou e disse para dar tudo a Ikenaga. A porta da sala de interrogatório se fechou. Nanase sentiu que o protagonista estava escondendo algo. Afinal não era normal uma pessoa recusar uma recompensa dessa. Além disso ele limpou uma masmorra sozinho. Enquanto isso Naruto estava andando pelo corredor da Associação de Caçadores sorrindo satisfeito. Ele pediu para abrir seu inventário e uma notificação azul apareceu na frente dele com vários itens da aranha. Nosso garoto pensou que isso seria muito útil para ele. Algumas horas atrás uma tábua dourada apareceu acima de Naruto. Dizia ser uma recompensa por derrotar a grande aranha. A vara da grande aranha tem o mesmo efeito que a teia. Quando usado exibe fortes propriedades adesivas por um certo tempo. Naruto olhou para a vara com decepção e perguntou o que é isso. Parece legal, mas pela descrição parece cola comum. Ele se perguntou se todo esse trabalho foi para isso e até pensou em talvez usá-lo como uma fita adesiva contra moscas e mosquitos. Naruto pegou a vara na mão e começou a copiá-la. Ele bateu e perguntou como usá-la. De repente a vara começou a desaparecer de suas mãos. O protagonista olhou em volta questionando para onde foi. Uma notificação azul apareceu na frente dele indicando que a grande vara de aranha havia sido absorvida por uma habilidade existente. O protagonista olhou surpreso e perguntou se a habilidade copia e cola pode ser atualizada. A tabela azul notificou que a capacidade de copiar um objeto pode ser melhorada. A capacidade de inserir um objeto é a primeira opção de habilidade de nível 3 que apareceu. Naruto perguntou como eles podem ser atualizados. Nosso garoto presume que é por causa da absorção de um item da aranha. Então acredita que se copiar e absorver o item correspondente ele evoluirá também. Nosso garoto grita alegremente que isso é legal e decide ver as opções. O sistema explica que na primeira opção ele pode copiar o alvo pelo período desejado de tempo. Na segunda ele pode colar o alvo em qualquer lugar por um determinado período de tempo e na terceira pode desamarrar a teia da grande aranha. Naruto sorriu e disse que achava que era uma habilidade inútil, mas ele estava errado. Nesse momento o protagonista decide testar a primeira opção e larga a vara no chão. Naruto logo percebeu que o soltou de suas mãos e ele não desapareceu. Depois de um tempo a vara não desapareceu e Naruto sorriu loucamente dizendo que não desapareceu por um minuto inteiro. Nesse caso ele copiará o máximo possível e ajustará o cronômetro para 30 minutos por 100 anos ou 1000 anos. O protagonista gritou alegremente e pensou que a partir de hoje ele era rico e poderia finalmente viver como um humano.
Mas antes de tudo ele tem que copiar a espada do dragão. A cena muda para algo que aconteceu há 2 horas atrás em Tóquio. Uma van azul estava se movendo ao longo da ponte do arco-íris, ultrapassando outros carros. A voz de alguém ordenou que o carro principal mantivesse a velocidade e a distância. A voz do outro lado recebeu a informação e manteve a velocidade atual. Um cara chamado Murgrant de nível 112 perguntou a uma garota quantas vezes ela já esteve no Japão. A maga Ares de nível 131 respondeu que 2 vezes. Grant perguntou se Ares não tinha dito que essa era a terra natal de sua mãe. Ares respondeu que ser a cidade natal da sua mãe não tem nada a ver com ela. A voz de alguém do banco da frente diz que a exposição de espadas longas terminaria no Japão, então perguntou se ele já se inscreveu para férias. O motorista da van disse que havia algo que ele queria encontrar nas masmorras japonesas. Grant colocou as mãos atrás da cabeça com satisfação e disse que esperava que desta vez ela encontrasse o que procurava. Ares disse com indiferença que não era da sua conta. De repente a voz de alguém no rádio avisa que eles perderam a comunicação por cerca de 5 minutos, devido às ondas eletromagnéticas da masmorra. Logo cristais azuis apareceram ao redor da van. Grant olhou pela janela da van e perguntou surpreso se não é romântico a masmorra ficar logo acima do mar. Ares diz a ele para não falar bobagem. Se a masmorra entrar em colapso será um desastre. Em seguida a garota descontente pediu que alguém abrisse a janela. Por que eles estão abafados aqui? Ares ainda perguntou o que há de romântico em uma masmorra perigosa. Grant gritou que ela simplesmente não entende. Esse é o ponto principal. Ao mesmo tempo, dentro do escritório de gerenciamento de acesso da masmorra da Ponte do Arco-Íris, o protagonista estava lá parado com outro colega. Nessa época ele ainda era nível 21. Haruto bocejou e disse que era chato trabalhar como cobrador de ingressos na entrada da masmorra. O cara olhou para ele e contou que aqui era muito difícil até cerca de 3 semanas atrás. De repente um objeto desconhecido semelhante a lodo subiu na perna de Haruto. Ele olhou interrogativamente e perguntou: que é? O protagonista pegou o bicho e exclamou que é bonitinho. Ele voltou e perguntou se um lodo poderia aparecer na superfície. O cara de camiseta disse com medo que não deveria. De repente algo é pressionado contra suas costas. O cara se virou e viu um grande monstro. A cena muda para o momento atual no prédio da Associação de Caçadores. O protagonista olhou para as informações com satisfação e disse que é ótimo que todas as suas estatísticas aumentaram. Agora ele está no nível 50. Quando um caçador atinge o nível 50 é mais fácil para ele se juntar a um grupo. Normalmente em masmorras de nível médio os monstros são quase do mesmo nível, exceto pelas zonas para iniciantes. Nessas masmorras a experiência cresce mais rápido e você pode obter mais itens de recompensa. Às vezes você até encontra raros, então depois do nível 50 o nivelamento é muito mais fácil. O protagonista fala com satisfação que vai copiar o bastão da Grande Aranha e vai tentar vendê-las em um leilão. De repente Haruto ouviu uma comoção e se virou. Ele viu como o resto das pessoas corriam preocupadas e pedia para abrir caminho. A voz de alguém gritou perguntou como a masmorra poderia desmoronar. Haruto assistiu surpreso e pensou se tinha ouvido certo sobre a masmorra desabar. De repente um cara com o gorro na cabeça perguntou por que eles foram jogados lá antes das grandes guildas. O homem de uniforme disse que a van com a lendária espada foi pego, aparentemente é um pedido da cooperação oficial da Associação Internacional de Caçadores. Haruto pensou com horror que a longa espada do dragão agora está cercada por monstros. Nesse momento pousou vários aviões no telhado da Associação de Caçadores. O homem de casaco comprido ordenou pedir ajuda rapidamente. Sua primeira prioridade é proteger a van com os itens lendários. A voz de alguém diz que isso é bobagem e pergunta quem deu essa ordem. O homem de casaco comprido disse que ele é o comandante de seu esquadrão e está dando ordens agora. Mas Nanase chegou ordenando que a prioridade deles é destruir os monstros e proteger os civis. A situação é de emergência então. Todas as perguntas serão deixadas para depois. De repente Nanase nota à distância que alguém está tentando invadir o avião. Ela grita que estava com pressa e embarca no avião. O protagonista imediatamente levantou a mão e pediu a Nanase para ir com ela. Ele também quer ajudar. Haruto fala que se não puder lutar contra os monstros ele ajudaria a evacuar os cidadãos. Obviamente em tal situação qualquer ajuda seria útil. Depois de um tempo os dirigíveis voaram para a Ponte do Arco-Íris. Nanase diz ao protagonista que naquela masmorra ele conseguiu salvar seu camarada e agora quer ajudar a evacuar os civis.
Naruto sorriu satisfeito e pensou que na verdade ele estava perseguindo seus próprios objetivos. O cara perguntou surpreso se isso não é estranho. Apenas 3 semanas se passaram desde que eles conseguiram estabilizar a masmorra e isso acontece. Nanase ficou no meio da nave e disse que qualquer coisa poderia acontecer em seu mundo, incluindo outra queda da masmorra. Um edifício que ruiu uma vez e foi reconstruído não tem garantias de que não ruirá novamente. E não importa quantas vezes isso acontecesse porque eles iriam ao epicentro todas as vezes para não repetir o desastre de 15 anos atrás. Naruto pensou em como ele se lembrava desses eventos como se fossem ontem. Avanços simultâneos em masmorras em todo o mundo e nível internacional de desastre. Na memória do próprio protagonista havia uma cidade sendo destruída por monstros. Se os monstros da masmorra não forem exterminados em número suficiente, a masmorra transborda e desmorona. E então os monstros começam a atacar civis. Foi nesse caos que o protagonista perdeu seus pais. O pequeno Naruto estava sentado na frente de sua mãe que foi atingida por um carro. Atrás dele tudo estava repleto de monstros. Ele nunca havia contado a ninguém sobre isso antes e acha que ninguém acreditaria nele. Mas naquele momento um ser sobrenatural de outra dimensão apareceu e lhe concedeu sua atual habilidade como maldição. Um círculo mágico apareceu acima de Naruto e perfurou seu coração com magia. O ser sobrenatural chamou isso de presente e deu um prazo de 20 anos. O protagonista não sabe se isso significa a duração da habilidade ou sua vida, mas a ampulheta da maldição em seu corpo continua a funcionar até agora. Naruto lembrou que naquela época aquela criatura apareceu através de uma grande catástrofe. Ele colocou a mão na garganta e pensou no que significa se por acaso aparecer novamente. Faltam 5 anos para o prazo que a entidade lhe deu. Ele entendeu como desenvolver suas habilidades e se tornar forte, então acha que talvez seja capaz de evitar a catástrofe e tirar a maldição, mas para isso Naruto precisa desesperadamente da lâmina do dragão. Enquanto isso a ponte do arco-íris é tomada por uma explosão, o monstro enfurecido derrubou pedras e carros nos civis. Os caçadores atacaram os monstros de todos os lados. Um carinha chamado Satoru observa o que estava acontecendo e notou que havia muito poucos deles para proteger todos os civis. De repente ele notou o monstro correndo em sua direção, mas habilmente o cortou com sua espada. Logo outro monstro apareceu atrás do protagonista e tentou atacá-lo, mas uma adaga perfurou o monstro. Ele sorriu e agradeceu ao cara por sua ajuda. O cara de armadura avisou que ele não poderia esperar ajuda se continuasse dormindo assim. O homem pensou em como ele não mediu palavras. Mas ele entende porque foi esse homem que o salvou do orco hoje e também já o ajudou outra vez, então Satoru definitivamente retribuirá o favor. O cara colocou a mão na cabeça e disse que estava se sentindo mal. Ele perguntou se há notícias de reforços. O cara de armadura disse que não podem contatá-los devido às ondas eletromagnéticas da masmorra, mas provavelmente todos já sabem da situação e estão indo lá, então eles encontrarão reforços. O homem ordenou que Satoru seguisse por um determinado caminho. Satoru perguntou se ele tinha certeza e o cara respondeu que era melhor ir do que esperar ser eliminado. Enquanto isso um monstro-urso estava atacando a van azul. Grant perguntou a Ari se ela tinha certeza de que a van ficaria intacta. A garota segurou uma bola mágica na mão e disse que entendia suas preocupações e pediu que ele não fizesse perguntas. Sua magia defensiva era de primeira qualidade e mesmo um monstro de nível 400 não poderia destruir a van. De repente a ponte do arco-íris começou a desmoronar. Ares disse preocupada que mesmo a magia defensiva mais forte não protegeria contra algo assim. Nesse momento um dirigível se aproximou do campo de batalha e o cara de uniforme olhou pela janela surpreso. Um grande monstro vermelho apareceu da água. Nanase disse que era o chefe da masmorra da ponte do arco-íris. Ela gritou bruscamente para que todos se preparassem para o ataque. De repente o monstro abriu a boca e começou a reunir magia amarela nela. O protagonista estava preocupado que esse monstro destruísse a ponte, mas mais do que isso ele esperava que sua longa espada estivesse intacta. Enquanto isso dirigíveis voavam acima do monstro. De repente, uma bola de fogo apareceu na boca do chefe da masmorra chamado Quexia. Ele disparou direto para a nave. Nanase e o resto dos passageiros pularam a tempo. Ela pousou no chão e disse a todos para ouvi-la. Os planos mudaram. Ela ordenou que todas as forças se concentrassem em destruir Quexia. Ela se virou e pensou onde o protagonista estava. No fundo ela tinha certeza de que ele estava bem, pois tinha a sensação de que ele não seria
Eliminado tão facilmente, nesse momento Nanase usou sua habilidade e magia azul foi formada a partir de seu cajado. Em seguida ela mirou e atacou o monstro. Enquanto isso o protagonista observava a garota e achou sua habilidade impressionante. Mesmo que ele já tenha visto antes, Haruto até pensou em copiá-la mais tarde. De repente uma teia se formou ao seu redor e o sistema notificou de que ele havia desembaraçado a teia da grande aranha. Haruto disse que sua principal tarefa agora era copiar a longa espada do dragão. A cena muda para umas pessoas uniformizadas que se moviam ao longo da ponte do arco-íris. O homem mascarado com a capa roxa disse que a aparição de Quexia foi inesperado. Parecia que um movimento errado e eles estariam em perigo, mas era o contrário. Essa cena seria vantajoso para eles. Isso porque os caçadores e o resto da associação estariam ocupados por um tempo focando em destruir o chefe. Durante esse tempo eles pegariam a longa espada do dragão da corrosão. O homem mascarado ordenou que os outros se movessem furtivamente para não esbarrar nos monstros. Nesse momento Haruto passou pelos cadáveres dos monstros e disse que este era obviamente trabalho dos caçadores. O problema era que esses monstros geralmente agiam em bandos. De repente a voz de alguém ordenou que eles corressem. O cara lidou com o monstro e disse que poderia lidar com eles. Sikibu segurou a mão em sua ferida e disse-lhe para ouvi-lo pois ele precisava correr, caso contrário ambos estariam em apuros. Mas Satoru perguntou com desagrado como ele poderia abandoná-lo. Haruto os observou por trás do carro e pensou que eram caçadores controlando a entrada da masmorra. Ele decide que não pode se distrair porque precisa se concentrar em seu alvo. Então torce para eles se virarem sozinhos de alguma forma. O cara ferido diz com desagrado que ele não sabe por que esses cães de baixo escalão estão em uma masmorra tão difícil. Quando se reúnem em bandos, seu poder é equivalente a um monstro de alto nível. Se ele viu vários significa que há muitos deles aqui. De repente um bando de companheiros emergiu da escuridão. O cara cerrou os dentes com raiva e exclamou que não se importa. Ele pegou a espada e disse com desagrado que o companheiro recebeu esses ferimentos por causa dele. Haruto olhou para Satoru e se lembrou de como ele ajudou seu camarada. O cara começou a lidar habilmente com o lobo caído quando de repente o protagonista bloqueou o ataque do monstro com o ombro. Ele virou para Satoru e perguntou se ele estava. O cara disse em um tom assustado que ainda havia muitos deles. Outro bando de companheiros saiu da escuridão. Ele assumiu uma postura de luta agradecendo por sua ajuda e disse para fugir rápido porque mesmo caçadores de alto nível não seriam capazes de lidar com um tamanho tão grande. Haruto sorriu contente e o cara olhou para ele surpreso. Uma notificação azul apareceu na frente dele. De repente um bando de lobos companheiros correu para o protagonista. Ele disse que se combinar a vara da grande aranha com sua habilidade poderia ser eficaz contra o grande grupo de monstros. Satoru assistiu com medo à cena. De repente a teia da grande aranha começou a prender os 4 lobos. Depois de um tempo um enorme pilar de teia e 7 lobos apareceram na frente dele. O sistema notificou Haruto que seu nível havia aumentado. Haruto exalou e disse que como esperado a técnica funciona bem contra a matilha. Mas ele precisa encontrar uma maneira de atacar depois de amarrar. Satoru pensou ficou surpresa por ele ter neutralizado uma matilha inteira de uma só vez. O cara agradeceu por sua ajuda e perguntou se ele era por acaso reforços da associação. Haruto concordou confuso e pensou no fato de que eles haviam chegado no mesmo helicóptero, então ele não estava mentindo. O cara ferido pediu para levar o amigo embora, mas Satoru caminhou até o homem e agarrou seus ombros. Ele se recusou e disse que não o abandonaria. O cara tentou argumentar dizendo que ele estaria seguro com o protagonista. Haruto assistiu surpreso e ficou surpreso com essa lealdade, mas exalou pesadamente e pensou que de qualquer forma neste estado ambos estavam em perigo. Foi uma pena mas não havia outra maneira. Haruto pediu para abrir seu inventário e tirou uma garrafa de líquido rosa. Ele entregou ao homem e explicou que era uma poção de nível médio. O protagonista não sabia se ele seria capaz de lutar, mas seria capaz de ficar de pé. O cara perguntou surpreso por que ele estava dando algo tão valioso. Satoru se curvou e agradeceu. Ele pediu ao protagonista que pelo menos se lembrasse de seu nome porque ele definitivamente o recompensaria por tudo. Haruto olhou para a distância da ponte e perguntou sem jeito se ele poderia pedir ajuda. Ele estava procurando a van da Associação Internacional de Caçadores. Satoru olhou para ele interrogativamente e perguntou se o caçador estava desorientado. Enquanto isso o monstro nu caiu no chão perto da van. Grant perguntou se ela acabou de colocá-lo para dormir de novo. De repente uma bola de metal apareceu na frente deles, mas Grant habilmente o cortou com um ataque.
Ele sorriu e disse que sabia que alguém aproveitaria esse caos para roubar a espada. Grant perguntou se os ladrões achavam que eram os primeiros. Ares olhou para frente surpresa. De repente um homem mascarado com seus homens apareceu na frente deles. Ele disse que sua visão foi impressionante. Em seguida o homem mascarado atacou Grant, mas o caçador habilmente repeliu o ataque do homem mascarado. Grant sorriu e disse para não subestimá-los, afinal eles são os deuses da arma lendária. Ele jogou o homem mascarado de lado e disse para não pensar que eles são fáceis de lidar. Grant correu para atacar inimigo quando de repente algo atingiu seu corpo. Ele caiu de joelhos e começou a tossir líquido vermelho. Ares correu o mais rápido que pôde em direção a Grant e ele se perguntou o que estava errado. Ares explica que esses caras estão usando um item que bloqueia a absorção de mana por um certo período de tempo. É um item venenoso. Ele definitivamente não sobreviverá se continuar lutar. O homem mascarado diz que parece que Ares tem uma boa intuição. Eles não os subestimaram pois essa é apenas sua maneira usual de trabalhar. Ares cerrou os dentes com raiva e perguntou como poderia ser uma maneira usual se eles estavam usando veneno contra humanos. Ela fala que eles são criminosos por usar um item venenoso que é estritamente proibido pela Associação Internacional de Caçadores. Nesse momento a garota começou a acumular magia amarela e disse que os faria se arrepender do que haviam feito. O homem mascarado formou uma bola de fogo em suas mãos e perguntou como um mago que não podia usar mana faria ele se arrepender. De repente seu assistente foi eliminado na frente do homem mascarado. Os outros homens mascarados olharam para o monstro. Interrogativamente perguntaram o que estava acontecendo. O monstro enfurecido foi em direção aos homens mascarados e os atacou. O homem mascarado com o manto roxo começou a correr do campo de batalha. Ele percebeu que Ares colocou o urso para dormir em vez de eliminá-lo. Agora ele não tinha escolha a não ser recuar. De repente o monstro se dirigiu para a van azul e Ares disse que agora é a vez deles. Grant, respirando pesadamente, perguntou se ela poderia tentar colocá-lo para dormir outra vez. A garota perguntou se ele havia esquecido que ela não consegue absorver mana. Grant fala a Ares que sabia que sua vontade de não eliminar ninguém sairia pela culatra um dia. A garota sorriu satisfeita e disse que de fato era verdade. Mas ele não precisava ser eliminado por causa dela. De repente Ares se levantou e atacou o monstro usando magia. Grant gritou perguntando o que ela estava fazendo. Nesse momento o líquido vermelho jorrou da boca de Ares. Ela pensou que realmente não podia usar sua habilidades porque não consegue absorver mana. De repente o monstro atacou Ares. Uma notificação azul apareceu na frente dela. A garota olhou com surpresa e logo uma teia começou a prender o monstro. Satoru perguntou com entusiasmo se Haruto conseguiu pegar o rei urso de uma só vez. Haruto Tabela ficou surpreso porque não achava que poderia fazer isso. Satoru chamou de senpai e gritou que ele realmente é legal. O protagonista se virou irritado e perguntou por que Satoru o estava chamando de senpai se eles tinham a mesma idade. Ele explicou com entusiasmo que Garoto e seu velho amigo salvaram sua vida mais de uma vez, então ele deveria respeitar e honrar os dois. O protagonista diz descontente que parecia que ele não conseguia se livrar dele. Agora ele se virou para Ares e perguntou se ela estava bem. Nosso garoto também questionou se ela era da Associação Internacional. A garota olhou para ele interrogativamente. Grant de repente pegou uma faca e perguntou preocupado se eles também vieram para roubar a espada. Haruto desajeitadamente colocou as mãos na frente dele e disse que elas estavam aqui para ajudar a protegê-lo. Grant explica que eles tinham acabado de ser atacados por um grupo de ladrões. Então perguntou por que ele deveria acreditar neles. Haruto olhou em volta e pensou que talvez esses cadáveres tinham vindo buscar a espada longa, mas o rei urso os derrotou. O protagonista não sabia que desculpa dar para Grant porque de fato ele estava lá pela espada. Satoru de repente pegou seu crachá de informações e perguntou se é realmente assim que Grant deve agradecer aos seus salvadores. Ele reclama que Haruto arriscou sua vida por eles e agora está sendo chamado de ladrão. Satoru explica que o protagonista é um caçador da Associação Japonesa, enquanto ele e senpai são os controladores desta masmorra. Haruto estava feliz e agradeceu mentalmente pelo apoio. Ele sorriu amplamente e abriu seu inventário. Em seguida tirou 2 frascos de líquido rosa e depois entregou a Grant e Ares. O protagonista disse a eles para beberem isso por enquanto. Parece que seus ferimentos são bastante graves. Haruto sorriu satisfeito e pensou que faria qualquer coisa para chegar à espada do dragão. Esse investimento valeria a pena, então nosso garoto disse a eles para não serem tímidos e apenas bebessem. Grant e Ares silenciosamente pegaram os frascos de líquido rosa. Ela desviou o olhar para o urso e viu como ele estava paralisado.
Depois de um tempo dirigíveis voaram sobre ele, Senpai disse surpreso que o reforço chegou. Satoru perguntou alegremente se eles finalmente serão salvos. Senpai disse que não tinha certeza porque às vezes os caçadores poderiam ser pessoas ruins também. Enquanto isso vários dirigíveis estavam indo em direção a Nanase, ela gritou para a equipe parar de atacar porque Koichi entrou na terceira fase. Agora o chefe atacará a área em todas as direções. Nanase acrescenta que a guilda de apoio havia chegado e eles poderiam ganhar tempo até que a evacuação dos cidadãos fosse concluída. De repente a voz de alguém perguntou se é assim que eles acham que vão parar a masmorra. Nanase se vira surpresa ao reconhecer a voz. Esse cara na frente dela é Shirozaki Masato, um mago das trevas de nível 503 e mestre da Guilda Futura. Ele diz contente que eles não se viam há muito tempo. Nanase pergunta o que ele estava fazendo aqui. Masato perguntou que pergunta estúpida é essa. De repente um selo mágico vermelho apareceu ao lado do monstro. Nanase pediu para parar imediatamente porque ele pode não derrotá-lo com seu feitiço. Masato sorriu satisfeito e disse que se ele se preocupasse com tais ninharias, ele não conseguiria nada, da última vez. Durante a queda da masmorra na ponte do arco-íris, Nanase e a associação fizeram quase tudo, mas desta vez ele não ficará para trás e acrescenta que esta presa é dele. Nesse momento Masato usou magia de relâmpago negro. Um raio negro começou a atingir o monstro. Nanase se vira para os outros e ordena que todos corram. De repente, um relâmpago escuro apareceu no chão. Depois disso a ponte do arco-íris desabou. O protagonista estava na ponte e disse que achava que tudo estava terminado. Ele olhou para baixo e viu os caras e a van azul pendurada pela sua teia. Ao ver isso Haruto logo pensou que tinha sorte de a van estar bem e todos os outros também. Ele se virou com medo e viu o cadáver do monstro na frente dele. O protagonista cobriu a boca com a mão e perguntou como essa coisa foi destruída. Masato pousou no chão ao lado de Haruto e perguntou se há sobreviventes. Ele diz que nosso garoto parece que é um caçador de baixo nível. O protagonista imediatamente viu o emblema na roupa de Masato e lembrou que viu este símbolo em algum lugar. Pertence à terceira guilda do país, a Guilda Futura. O protagonista percebeu que Masato era um dos integrantes. Mas ele não entendeu por que o cara destruiu a ponte se na visão de qualquer caçador deveria ser prioridade salvar os cidadãos. Masato respondeu que todos os cidadãos já evacuaram. De repente ele ouviu algo e caminhou até o Rei Urso, que ainda estava vivo. Masato ficou surpreso ao ver a teia da grande aranha e disse não sabia que poderia ser usado assim. Ele tocou a teia e ela imediatamente rasgou, cortando o monstro em pedaços. Haruto assistiu surpreso. Afinal Masato destruiu com um clique a teia que poderia conter um monstro de nível 200 e uma van de 25 toneladas. Logo uma notificação azul apareceu na frente de Haruto e informou que ele não havia conseguido obter o item para derrotar o Rei Urso. Masato olhou para Haruto e perguntou se esse é o som de subir de nível. Ele questionou se a fita então pertencia ao nosso garoto. Então se desculpou por ter roubado ele e explicou que não achava que era obra do protagonista. Masato diz que acidentalmente deu o golpe final e recebeu a recompensa. De repente uma grande garra caiu no chão e ele disse que não precisava delas. Então Haruto poderia levá-los. O protagonista olhou para o cara com desagrado e pediu para ouvi-lo. De repente Nanase apareceu atrás dele e logo chamou por Haruto. Masato perguntou contente se eles já se conhecem. Então ele presumiu que o protagonista também é da associação de caçadores. O cara acrescenta que agora está claro por que não gostava dele. Nanase pergunta o que aconteceu. O protagonista olhou para ele com desagrado e disse que não era nada de especial. Nanase avisa que a equipe de apoio está atualmente evacuando os cidadãos. Assim que o monstro acordar ele começará a atacar de novo. O protagonista imediatamente perguntou se não existe chance de destruí-lo. Nanase balançou a cabeça negativamente e disse que infelizmente é impossível, pois os monstros-chefe são classificados de acordo com seus valores de habilidade. Quando sua força vital cai abaixo de 30 eles usam seus movimentos especiais, ambos os fazem atacar em todas as direções. Chefes fracos e mini-chefes geralmente ativam apenas o frenesi, o que requer menos concentração sem a necessidade de dividir a batalha em fases, mas os chefes de alto nível têm muito HP e ativam tanto o frenesi quanto uma aderência alia. Então sua luta é dividida em fases. Na terceira fase o monstro sentindo a ameaça da vida realiza ataques destrutivos em grande escala que podem destruir tudo ao redor. Agora Koichi está na terceira fase. Ele se protege com uma barreira absorvendo mana do ambiente. Nesse momento qualquer ataque é inútil.
De repente o monstro abriu abruptamente os olhos e a garota gritou que Koichi acordou mais cedo do que esperava. Masato respondeu contente que foi bem a tempo. Nanase se vira para Naruto e diz que acha que ele será capaz de sair vivo, mas Masato fala que é improvável que alguém tão fraco sobreviva a esta batalha. Ele fala que o protagonista não deve sentir culpa porque a taxa de mortalidade de caçadores de baixa classificação é maior do que em um acidente de carro. Naruto ergueu a garra do Rei Urso e disse mentalmente a Masato que não pretendia fazer isso, mas ele jura que vai eliminar o chefe Koichi primeiro. No minuto seguinte Naruto correu para os outros caçadores. Satoru perguntou se ele o salvou novamente. Ares examinou silenciosamente a teia em sua mão. Naruto se virou para ela elegante dizendo que tinha um pedido para os dois. Ele avisa que Koichi havia entrado na terceira fase e logo entraria em uma fúria. Não haveria pedra sobre pedra. Em tal situação seria difícil encontrar a van e a espada longa. Por isso ele deve destruir aquela coisa. Mas para fazer isso ele precisava da longa espada do dragão. O protagonista promete que devolverá depois. Grant perguntou se ele achava que tinha força suficiente para derrubar um dragão inteiro. Ele diz que Naruto de fato os ajudou 2 vezes, mas isso não significava que eles pudessem confiar nele. Ares ajustou os óculos e disse que era impossível. Naruto ficou nervoso e pensou que as coisas estavam ruins. Nesse ritmo a espada seria perdida para sempre. Ares explica que para remover o selo da van é necessário uma enorme quantidade de mana, mas por causa do veneno dos ladrões eles não podem absorver mana. O protagonista perguntou imediatamente por que ela não disse isso antes. Grant olhou para ele desconfiado. Naruto alegremente apontou para si mesmo com o polegar e disse que seu apelido é Mana. Uma de suas habilidades é geração infinita de mana. Depois de um tempo selos mágicos se formaram em torno de Ares. Ela ficou chocada com essa habilidade. Muitos selos mágicos apareceram ao redor da van e ela avisa que o selo foi removido. O protagonista pulou da ponte e agradeceu. Ele também disse que cumpriria sua promessa. Grant logo perguntou a Ares por que ela fez isso. O cara temia que Naruto não voltasse para devolver. Ares disse que está tudo bem porque recentemente ele amarrou o Rei Urso em vez de eliminá-lo. Grant exalou pesadamente. Perguntou se é por isso que ela acreditou nele. Enquanto isso Naruto abriu a porta da van e olhou para dentro. Ele pensou que finalmente tinha a espada longa do dragão em suas mãos. De repente um homem mascarado com um manto roxo apareceu atrás dele. Esse cara fala que a operação quase falhou, mas ficou feliz por ter decidido ver como terminaria. De repente o cara puxou uma adaga e acertou Naruto diretamente. Os caras viram isso acontecer e o homem mascarado logo jogou Naruto da van. Ele abriu o recipiente com a espada e se perguntou se esse garoto realmente pensou que a espada seria dele. De repente uma notificação azul apareceu acima dele e anunciou que devido ao falecimento do dono a teia estava quebrando. Logo a teia que segurava a van quebrou e eles caíram na água. Nesse momento Naruto é visto vivinho da Silva embaixo d'água com a espada. Ele apareceu atrás do homem mascarado e perguntou se ele achava que conseguiria a espada tão facilmente. De repente o protagonista devolveu o golpe no homem com a espada. Depois disso Naruto segurou a longa espada do dragão na mão e disse que finalmente estava segurando seu sonho em mãos. A espada começou a brilhar com magia roxa e uma notificação azul apareceu na frente do herói, perguntando se ele queria copiar a longa espada do dragão. Sem pensar Naruto pressionou a habilidade e disse que é claro. De repente o sistema notificou que não era possível devido ao fato de que o nível do usuário não corresponde ao nível exigido do objeto. Naruto ficou surpreso e gritou perguntando o que estava acontecendo. Ele disse em choque que lembrava que para usar a espada longa era preciso estar no nível 30 ou superior, mas Naruto sabia que seu nível já ultrapassou 50. De repente a voz de alguém disse que parece que ele quase manchou o nome da guilda da Torre Sangrenta. O homem mascarado novamente golpeou Naruto com sua espada e ele caiu no chão. A magia apareceu ao redor da ferida do homem mascarado e ele disse que não estaria vivo agora se não fosse pela habilidade de cura. O homem mascarado pega a espada longa do dragão e aponta para Naruto. O protagonista pensou em como era difícil para ele obter seu sonho. De repente o sistema notificou que a espada longa do dragão havia se fundido com o usuário. Agora está copiando e absorvendo a habilidade da espada. Naruto perguntou surpreso o que aconteceu. O sistema notificou sobre a cópia e absorção. Todas as características da espada foram completamente absorvidas. O HP do usuário caiu abaixo de 25. O modo de defesa do usuário está ativado. A segunda habilidade única Berserk é ativada automaticamente e foi inserida.
Enquanto isso, uma bola mágica branca se formou na boca do monstro. Masato disse com desagrado que agora as coisas estão ruins e ele vai atingir a área. De repente, uma magia amarela voou para fora da água e cortou o monstro em pedaços. O sistema anunciou que Koishia foi destruído e a brecha foi selada. Algum tempo depois, na Associação de Caçadores do Japão, a voz na TV diz que hoje às 4 da tarde muitos civis e caçadores ficaram feridos como resultado da violação da masmorra da Ponte do Arco-Íris. Danos também foram causados. Mas graças à ação imediata da Associação de Caçadores e das guildas, a situação se estabilizou em 2 horas, mas ainda assim críticas estão sendo dirigidas ao escritório de acesso às masmorras por ser muito negligente. Nesse momento, o presidente da Associação de Caçadores desligou a televisão. Seu nome é Fuva Toku e ele é nível 570. Ele diz que não havia necessidade de escutar isso porque no final conseguiram lidar com Koishia com bastante sucesso. O presidente do grupo Midas chamado Takeuchi reclama. O homem de nível 701 diz com desagrado que soube que a associação já havia selado o avanço da masmorra da Ponte do Arco-Íris há 3 meses. Observou ela. Makota responde que selá-la não garante que a masmorra não desmorone novamente. O homem de uniforme grita com desagrado que isso não aconteceria em um período tão curto de tempo se houvesse um gerenciamento adequado. Ele acrescenta que uma vez que a situação seja resolvida eles exigirão uma reconsideração oficial da propriedade desta masmorra. Enquanto isso, Nanase se pergunta se o protagonista conseguiu escapar. De repente, Takeuchi bate a mão na mesa e fala que só estava interessado em uma coisa. Ele diz que se leva pelo menos meio ano para o chefe reviver, isso significa que a Nanase não acabou com Koishia da última vez. Nanase colocou a mão na mesa. De repente a mesa rachou sob sua mão e os cacos voaram pelo escritório. Uma barreira vermelha apareceu ao redor de Masato para protegê-lo e ele bebeu calmamente em seu copo. O homem questionou o que Nanase está fazendo. Takeuchi ficou com raiva e seus olhos ficaram brancos. Fuva logo chamou o Sr. Takeuchi e pediu desculpas pelo comportamento desrespeitoso de sua funcionária. Ele pede desculpas em nome dela. Takeuchi fala descontentamento que Nanase não durará muito se continuar exibindo seu poder assim, principalmente se continuar a se meter em problemas como esse. A garota se levanta abruptamente da mesa e diz que é melhor ver com seus próprios olhos. Se eles ainda não entenderam, o que ela acabou de mostrar é uma recompensa que recebeu pelo assassinato anterior de Koishia. Inclusive Masato estava lá e viu ela derrotar o chefe com seus próprios olhos. Nesse momento Masato sorriu e disse que estava muito ocupado, mas ele não achava que ela estava mentindo. Fuva comemora dizendo que foi apenas graças a Masato que tudo terminou bem, então ele agradeceu por seu trabalho e os outros começaram a aplaudi-lo. Masato olhou para Nanase e viu que ela estava sorrindo maliciosamente. Ele se perguntou se ela estava guardando rancor porque ele havia interferido na derrota do monstro. O cara promete que não perdoaria essa humilhação, e também encontraria aquele cara que roubou Koishia dele. Nesse momento, Nanase avisa que assumiria a responsabilidade de descobrir a causa da violação da masmorra. Além disso, ela também buscaria a responsabilidade das guildas que atrasaram os reforços. Os outros caçadores desajeitadamente viraram a cabeça para os lados. Nanase então fala que parecia que todas as perguntas para ela estavam esgotadas. Grant observa de fora e diz que parece que a reunião ainda não acabou. Ele veio em nome da Associação Internacional de Caçadores e tem informações importantes que precisam ser transmitidas a todos os presentes. Grant conta a todos que devido à recente violação da masmorra a única espada longa do dragão foi roubada. Ele colocou a pasta sobre a mesa e disse que o incidente ocorreu durante o transporte. Quando a espada estava a caminho de uma exposição no Japão, aqui está uma carta oficial solicitando assistência da Associação Internacional de Caçadores. Takeuchi perguntou quando a van foi atacada porque ele ouviu que eles removeram o selo. Ares conta que foi devido a um pedido de ajuda do caçador Satoru da Guilda dos Sábios e do caçador Sano Aruto da Associação de Caçadores do Japão. Nesse momento Nanase e Fuva ficaram surpresos ao ouvir isso. Makoto cobriu o rosto com a mão e disse que conhecia Satoru de fato da Guilda dos Sábios, mas Fuva diz que não havia nenhum caçador chamado Sano Aruto na Associação de Caçadores do Japão. Nanase cerra os dentes com raiva e Masato sorriu. Ele fingiu surpresa e perguntou se eles estavam falando daquele garoto que amarrou o rei urso com teias. Masato conta que teve um pequeno desentendimento com ele, mas ficou surpreso e também pensou que ele era da associação, afinal Nanase também o conhecia. Enquanto isso, em outro lugar, um cara chamado Kurosaki Takumi estava segurando a espada do dragão em suas mãos. Ele disse que a lâmina lendária aumentará seu nível em 200 apenas ao segurá-la.
Em seguida o homem diz que valeu a pena gastar centenas de milhões para orquestrar a quebra da masmorra. O homem mascarado não sabia que foi o chefe que realmente organizou isso. Kurosaki logo diz que é uma pena que ele perdeu todos os seus lutadores. O homem rapidamente se curvou e pediu perdão. Então, disse que um cara estranho o seguiu e pediu para não se preocupar porque a essa altura não está mais vivo. Kurosaki diz que é um bom trabalho, cadáveres não precisam de dinheiro, então sua parte será entregue agora. Kurosaki jogou um saco de dinheiro no chão e disse que essa era sua recompensa e ele poderia contá-la. O homem mascarado agradeceu ao mestre e disse que agora a tarefa poderia ser considerada concluída. Kurosaki recusou e disse que falhou. O homem mascarado perguntou surpreso o que isto significa. Kurosaki sorriu e perguntou quem venderia a única espada lendária do mundo assim. Ele acusou o homem de aceitar essa missão para obter informações sobre a espada e depois repassar para alguém. O homem imediatamente questionou se Kurosaki planejou destruí-lo desde o início. Kurosaki balançou sua espada e disse que não era nada pessoal, mas ele não precisava de testemunhas. Depois disso o homem mascarado voou para fora da janela e foi eliminado. O sistema anunciou que a durabilidade da espada longa havia diminuído em 21. Kurosaki ajustou o cabelo e disse que seria uma pena se ela quebrasse antes que eles pudessem consertá-lo. De repente, a voz de alguém lhe disse para lembrar que este é o seu presente para ele. Depois de um tempo o protagonista pulou da cama e começou a engasgar. Uma marca de ampulheta apareceu em sua garganta. Haruto esfregou o pescoço com a mão e pensou que a ampulheta começou a se mover novamente. De repente Satoru atacou Haruto com um abraço e disse que achava que ele nunca voltaria a si. O protagonista pediu que ele parasse, mas Satoru recusou e disse que depois que ele foi ferido um pilar de luz ofuscante explodiu do mar. Senpai levantou-se da cama do hospital e perguntou se ele estava realmente no epicentro da masmorra da Ponte do Arco-Íris. Satoru sorriu e disse que sim. Haruto se levantou da cama e agarrou a cabeça dizendo que ainda não conseguia lidar com o tom de voz de Satoru. Nesse momento Senpai revela que foi Satoru quem salvou sua vida. O protagonista perguntou surpreso como isso aconteceu. O cara conta que Satoru insistiu em achar o protagonista depois que ele caiu na água. A associação teve dificuldades, mas no final ele foi encontrado na costa da praia. Haruto ficou surpreso e pensou que algum controlador de masmorra fez a guilda e a associação se moverem. Ele logo abandonou esse pensamento porque era demais. Enquanto isso no escritório do presidente da Associação de Caçadores, Nanase perguntou se o protagonista tinha ido de base. Nesse momento Grant diz que viu o garoto sendo destruído com os próprios olhos, mas notou que eles não pareciam nem um pouco surpresos. Ele pensou que tipo de reação estranha era essa. Nanase coloca sua caneca na mesa e diz que trabalhar como caçador sempre traz riscos. Grant olhou para ela confuso. Fulva diz que viu sua carta oficial pedindo cooperação e sua participação neste assunto. Como o presidente da Associação de Caçadores do Japão é confirmada, eles farão o possível para ajudar na busca pela lendária espada. Ares pediu alguns caçadores de alto nível nesse caso porque eles sabem onde está a espada. Fulva ficou surpreso e disse que não esperava algo assim, que eles realmente já sabiam sua localização. Ares conta que a espada do dragão não é um item pessoal, mas tem ruínas e gravadas nela que podem avaliar o nível do proprietário, um item que só pode ser usado por uma pessoa específica, portanto ela pode sentir essa gravura e rastreá-la. Cerca de uma hora atrás alguém a usou novamente. Nanase ouviu isso e percebeu que nunca foi informada de que a gravura pode ser sentida e rastreada. Ela acredita que é por isso que o protagonista recebeu permissão para usar. Ares disse que antes de ser roubado sua habilidade era de cerca de 10, mas alguém usou e a durabilidade diminuiu. Grant olhou para Ares surpreso. Nanase completa a frase dizendo que se isso acontecer a espada vai desaparecer em breve. Esta foi a única pista para encontrar sua mãe que havia desaparecido durante aquele incidente há 15 anos. Ares perguntou surpresa como ela sabe. Nanase mostrou a pasta com informações e disse que eles também sabiam que a espada roubada era de sua mãe. Nesse momento Ares levantou do sofá e se curvou pedindo a Nanase que a ajudasse a devolver a herança de sua mãe. Depois de um tempo Nanase caminhou pelo corredor. Ela sentiu que esses dois estavam escondendo algo e a história com Haruto também é suspeita. No fundo Nanase não pensou que ele seria eliminado neste incidente. De repente alguém a chamou. Makoto estava atrás dela e perguntou se algo estava incomodando sua filha. A garota respondeu que estava tudo bem e perguntou se o pai tinha algo para conversar. Makoto perguntou por que ela não volta para a guilda da Aion. A garota respondeu que o número de
Masmorras estava crescendo e as grandes guildas, em vez de protegê-la, está brincando de capitalismo. Tudo o que importava era o lucro e o valor do mercado de ações. Nanase acrescenta que até mesmo a pausa da masmorra de hoje é obra disso. Se for confirmado que a guilda da Aeon negligenciou seus deveres, eles serão responsabilizados. É por isso que ela não queria voltar. Além disso, havia muitas coisas na associação que precisavam de sua atenção. Makoto riu e disse que realmente queria falar com ela sobre outra coisa. Ele pediu que ela parasse no Hospital Central de Caçadores antes de sair. Nanase olhou para ele surpresa. Enquanto isso, no Hospital Central de Caçadores, a voz de alguém pode ser ouvida. Haruto estava sentado no telhado do hospital. Ele percebeu que conseguiu absorver todos os bufa da lâmina do dragão mesmo sem conseguir copiá-la. O protagonista sabia que mesmo que ele a roubasse, não tinha como caçar sem ser notado. Haruto lembra que antes de aparentemente ser eliminado, ele se transformou em um berserker. Foi terrivelmente doloroso, mas graças a isso ele foi capaz de destruir o Koishia, cujo nível é superior a 400, o sistema notificou sobre o recebimento de uma recompensa: destruir a habilidade de absorção de anulação, onda de choque na cópia da habilidade, cópia melhorada na anulação. A onda de choque foi absorvida na cópia e se transformou na vibração interna da habilidade. A teia da grande aranha aumentou para o nível 2. Depois disso, o protagonista voltou para o elevador e, sorrindo satisfeito, pensou em como a habilidade de cópia havia evoluído e agora ele poderia absorver e até mesclar habilidades. Ele tinha acabado de tentar usar a habilidade de vibração interna e achou muito legal. Além disso, ele agora estava no nível 276. Nesse momento, as pessoas no elevador estavam olhando para ele com medo por causa de seu sorriso maluco. Haruto pensou que tudo o que restava era encontrar o homem que o feriu e conseguir a espada lendária. De repente, a voz de alguém perguntou por que ele foi atingido. Haruto virou a cabeça para o lado interrogativamente e viu Nanase explicando a Satoru que ela disse para fugir se fosse perigoso. O protagonista imediatamente se escondeu e pensou no porquê ela veio no hospital. Satoru descontentemente respondeu que não era sua culpa se ela não conseguia selar completamente a masmorra. Nesse momento, Nanase o chamou pelo sobrenome. Haruto finalmente percebeu que tanto ela como Satoru são Shinoda, então isso significava que eles são irmãos, mas Haruto logo se livrou desses pensamentos e disse que achava que era apenas uma coincidência, mas logo ouviu Nanase chamando Satoru de irmão e perguntando onde o protagonista estava. Haruto olhou com medo e se perguntou se eles estavam procurando por ele. Ele acredita que eles descobriram que ele fingiu ser um caçador de associação para roubar a espada. Pensando nisso, nosso garoto decidiu que não pode ser encontrado, ele deve primeiro chegar à lâmina lendária. Então Haruto se virou e acidentalmente esbarrou alguém. Grant diz que parece que ele sobreviveu. Haruto olhou para frente e viu Grant o chamando de ladrão da espada lendária. Haruto olhou para ele com medo e pensou que foi pego. Grant o agarrou pelo colarinho e o jogou contra a parede. Então perguntou onde está a espada. Ele ordenou que Haruto respondesse rapidamente, caso contrário ele o jogaria. O protagonista respondeu que foi um mal-entendido. Grant perguntou com raiva que mal-entendido e presumiu que Haruto estava aliado com o verdadeiro ladrão. Nosso garoto notou que Grant não quer ouvi-lo. Isso é ruim. Grant pegou sua espada e balançou. De repente Ares questionou por que ele pegou uma arma no hospital. Grant disse a ela para não se preocupar porque ele não ia usar isso ainda. Haruto pensou que não queria recorrer a isso. Logo em seguida o sistema notificou que a vibração interna da habilidade foi ativada. Uma onda de choque saiu da mão de Haruto e quebrou a espada em pedaços. Grant olhou para a espada quebrada interrogativamente. Nanase e Satoru também assistiram surpresos. Nanase perguntou do que era aquela onda de choque e de onde o protagonista tirou isso. Além disso, por que sua aura mudou tanto. Enquanto isso, em outro lugar um show acontecia. As idols apareceram no palco e o público gritou alegremente. Depois de um tempo, Lee Seol ficou no carro vermelho e acenou para as outras meninas. A garota de camiseta perguntou a outra colega se Seol é do tipo que tem pais ricos. A garota de máscara respondeu que não tinha outra forma de você poder explicar o fato de ela dirigir um carro assim. A garota de moletom bocejou e disse que ela também quer dirigir um carro esportivo. Enquanto isso, Seol estava dirigindo pela rodovia quando de repente um carro preto apareceu na frente dela. A garota abriu a janela e perguntou descontente quem o ensinou a dirigir. De repente Kurosaki saiu do carro segurando um enorme estojo de arma na mão. Ele colocou no carro de Seol e perguntou se as filmagens já acabaram. O homem presume que agora ele quer descer para a masmorra. Enquanto isso, num telhado destruído, Nanase se perguntou se então este é o lugar onde estava a longa espada do dragão. Nenhum vestígio permaneceu.
Ares olhou para os escombros do prédio destruído e disse que parece que sim. Nanase presume que tudo o que podem fazer é esperar até que a espada seja usada novamente. Aruto ficou lá e de repente lembrou do nome Torre Sangrenta. É um nome de guilda do qual ele nunca ouviu falar, mas lembra que o cara de máscara mencionou isso antes de atingi-lo pela segunda vez. Nanase fala que nunca tinha ouvido falar de tal guilda, provavelmente era uma das equipes sombrias. Grant fala que se eles esperarem pelo próximo uso a espada pode quebrar. Nanase respondeu que eles têm uma pista e vão trabalhar nisso. Ela conhece uma pessoa que os ajudará. A cena muda para algo que aconteceu alguns anos atrás quando monstros voavam acima da torre destruída e relâmpagos caíam por toda parte. Aviões estavam caindo do céu começando a pegar fogo. Seol ficou sentada entre os cadáveres com lágrimas nos olhos. Há 15 anos atrás um certo ser deu a ela esse poder. No começo ela pensou que havia despertado como caçadora, mas era uma habilidade completamente diferente. Uma aura mágica verde apareceu ao redor de Seol curando suas feridas. Uma tabela de habilidades verde a notificou do retorno do objeto ao seu estado original. A habilidade da garota é a habilidade de retorno. É como um atalho que permite que você retorne tudo ao seu estado original. Essa habilidade pode ser usada em pessoas e objetos. Seol levantou um coelho de pelúcia rasgado e em um instante ele voltou ao seu estado original. Então ela comprou coisas caras quebradas ou descartadas, e as restaurou ao seu estado original e vendeu. A garota se acostumou que isso não poderia ser chamado de habilidade de cura ou restauração, mas ela ganhou dinheiro devolvendo às pessoas suas partes do corpo ao seu estado original. Ela usou seu poder de retorno no braço ferido de um homem. Mas essa habilidade também tinha suas limitações e ela precisava muito de dinheiro e em grandes quantidades. Então a garota visitou um hospital e foi em direção à sala das pessoas em coma. Seus pais ficaram feridos durante a grande calamidade e entraram em coma. Ela tentou trazê-los de volta ao seu estado anterior, mas descobriu que para usar essa habilidade dependendo do alvo precisava de mana. Seol sentou entre as camas do hospital e tentou curar seus pais. Uma aura mágica vermelha se formou ao redor. Mana é um tipo de energia que apenas os caçadores podem usar, mas Seol não era uma caçadora. Ela então arriscou sua vida para entrar na masmorra para obter mana. Às vezes ela assumia a posição como uma curandeira, mas sempre era vista como uma pessoa comum que não é um caçador. Entrar na masmorra era tão perigoso quanto entrar na jaula de um leão sem uma arma, mas o mais difícil foi o desrespeito e a zombaria dos membros da equipe. Os caras zoavam perguntando se ela queria mana. Houve momentos mais terríveis onde ela sentou-se ao lado de um cadáver com lágrimas nos olhos e pensou em como achava que essa habilidade não passava de problemas, mas foi aí que Kurosaki apareceu e perguntou se ela não era aquela famosa mendiga de mana. De volta ao momento atual, Kurosaki estava sentado à mesa de Seol e perguntou por que sua casa está tão vazia. Ele questionou com o que ela gasta dinheiro. Seol sentou em silêncio. Kurosaki disse que não é possível que uma idol de um grupo popular realmente viva assim. Ele também reclama da quantidade de comida de Seol e fala que ouviu dizer que os ídolos são obcecados por fazer dieta, mas ela come 3 refeições por dia do fast food, mas Kurosaki acredita que ela não se importa com o quanto come porque pode devolver tudo ao seu estado original. Seol estava irritada e continuou em silêncio. Kurosaki disse que imediatamente entendeu que tipo de pessoa ela era quando ele a conheceu. O cara lembra de vê-la roubar um cadáver. Seol apenas olhou para ele. Kurosaki disse então que se o acordo continuasse ele não se importaria com o que ela faz. Seol limpou a boca com a mão e perguntou por que ela deveria ir para a masmorra com ele dessa vez. Ela pediu para ele fazer como de costume e apenas trazer mana para ela. Kurosaki responde que precisa da ajuda dela para devolver uma coisa ao estado original. Sobre a mesa havia um estojo com a longa espada do dragão dentro. Ele disse que para isso uma enorme quantidade de mana era necessário e ele não seria capaz de trazer para ela. Agora ele jura que esta será a última vez que ela terá que descer para a masmorra. Seol perguntou se era sério. Kurosaki concordou e disse que prometeu algo a ela há muito tempo. Seol perguntou surpresa se ele encontrou um item de geração de mana infinita. Kurosaki sorriu maliciosamente e disse que se ela for ele pode aparecer. Kurosaki promete que vai compensá-la por tudo se ela for lá com ele. Enquanto isso na guilda futura, o protagonista perguntou se ela estava falando sobre Masato, o líder da guilda que sempre reclama de todos o incomodando. Nanase olhou para ele e concordou. Haruto perguntou se não seria melhor pedir informações às maiores guildas.
Como Midas ou Adaeon, Nanase responde que provavelmente essas guildas ocupam a posição de liderança no mundo, mas em termos de informações sobre masmorras tanto ela quanto a associação reconhecem a ajuda de Masato. Enquanto isso, no escritório do líder da guilda futura, Nanase perguntou se este é um item de recompensa para o chefe da masmorra oculta do golem gigante. Masato sorriu e concordou. Ele fala que estavam reunindo informações para encontrar o coração do golem gigante e foi assim que eles se depararam com a guilda da Torre Sangrenta, a mesma que Haruto começou. Masato descobriu que eles estavam recrutando secretamente uma equipe para investigar a montanha de neve do golem. Isso é tudo que eles puderam descobrir até agora. Masato olhou para o tablet e disse que eles eram muito mais perigosos do que eles pensam. Assassinatos de pessoas de alto escalão, eliminação de grupos inteiros e roubos de itens em masmorras. Eles são implacáveis e estão prontos para fazer qualquer coisa para atingir seus objetivos. Eles são uma guilda sombria. O protagonista Lidou lembrou sobre Masato mencionar um item de geração de mana infinita. Ele pessoalmente não precisa disso, mas certamente é um artefato incrível que qualquer um gostaria de obtê-lo. O protagonista presumiu que quem está conectado à espada lendária também pretende pegar este item, ou talvez a pessoa só queira derrotar o chefe golem, mas Haruto sabe que a espada pode quebrar a qualquer momento. Ele se pergunta por que esse item de mana infinita poderia ser melhor do que a espada. O protagonista chegou à conclusão que seus pensamentos não faziam sentido e excluiu como bobagem. Nesse momento Nanase perguntou se a guilda da Torre Sangrenta encontrou o golem gigante e é por isso que eles estão organizando um ataque a esta masmorra. Ares respondeu que achava que não. Nanase. Haruto olhou para ela com surpresa. Ares conta que há 15 anos essa masmorra secreta desapareceu. Haruto perguntou surpreso como Ares sabia disso. Ela respondeu que não pode lhe contar todos os detalhes, mas ela está interessada nesta masmorra há muito tempo e a estuda. De qualquer forma, a Montanha Nevada de Golems é conhecida por ser difícil de passar e entre os caçadores esta masmorra ocupa o primeiro lugar entre aquelas que eles preferem evitar. De fato, alguns grupos vão procurar a masmorra secreta, mas a maioria ignora. Masato perguntou com satisfação se esses assassinos estão formando uma equipe para limpar esse calabouço. Definitivamente havia algo valioso lá para passar por tamanho perigo. O protagonista pergunta quando eles acham que esse grupo vai entrar na masmorra. Masato responde que o recrutamento já havia sido concluído. Haruto cerrou os dentes com raiva pensando que isso havia sido planejado antes mesmo de roubarem a espada do dragão. Nanase decide que eles deveriam ir para lá imediatamente. Ela se virou para Masato e perguntou se ele tinha uma equipe pronta para ir. Masato perguntou confuso por quê. A garota fala que pensou que a guilda futura sempre tivesse uma equipe de estratégia de prontidão comparável à associação. Masato disse desajeitadamente que entendia que as informações sobre masmorras secretas nem sempre são precisas, mas existem todos os tipos de razões pelas quais ninguém quer ir para lá. As condições naturais terríveis, hordas de golems irritantes e muitas outras coisas. Um pouco mais tarde na Montanha Nevada de Golems, um grupo da Guilda Futura e os caçadores da associação ficaram no meio da Montanha Nevada. O homem de jaqueta cortou o golem de neve em pedaços com sua espada, mas o golem restaurou seu braço e atacou perto dos caçadores. Masato desanimadamente que avisou que eles se recuperam rápido. Ele ordenou que destruíssem rapidamente o núcleo e não lhe dessem tempo para se recuperar. Masato destruiu os golems em pedaços com um relâmpago e novamente ordenou destruir todos os núcleos dos golems primeiro. O homem de jaqueta destruiu o núcleo do golems e disse que é realmente mais fácil assim. Haruto fala contente que inicialmente Masato não queria ir para lá, mas agora parece até gostar. Nesse momento Ares avisa a todos que eles precisam destruir o maior número possível desses golems assim que entrar na masmorra.